Oi, gente, tudo bem? Nós vamos entrar agora numa novo tema das características da globalização econômica e vamos falar um pouco sobre fluxos financeiros internacionais, ou seja, um mercado que regula muito, muito e muito os preços das coisas, quanto os países devem investir em infraestrutura para receber várias corporações e como essas corporações mundiais se relacionam com o governo, né? Através de um lobby ou isenção de impostos. Ou seja, nós vamos ver a parte econômica que regula e dá essa caracterização da economia globalizada. Vamos lá? A gente viu que a principal circulação de capitais vem, a principal circulações de capitais vem da chamada da moeda chamada dólar, né? Ou seja, ele acaba mediando todas as transações internacionais. É por isso que o dólar é tão valioso pelo mundo, né? E provoca aquela balança de, às vezes, do dólar estar alto no Brasil, às vezes está baixo no Brasil, que eu expliquei para vocês na live, que tem a ver sobre a quantidade de dólar que tem no Brasil. Ok? Vamos lá. Fluxos financeiros internacionais e a força das grandes corporações. As circulações dos capitais financeiros atravessam as fronteiras nacionais livremente, sem regras rígidas capazes de limitar sua entrada e saída de um país. Como eu falei para vocês, isso inclusive resultado da integração econômica, né? A queda de barreiras, de impostos, de fiscalização. Isso não ocorre com a circulação de produtos industrializados, serviços, em especial pessoas entre essas fronteiras. A gente vai saber por quê. Em todo o mundo, bancos, corretoras, fundos de investimentos possuem seus quadros especialistas, alguns deles com prêmio Nobel em seus currículos, em lucrar com a variação de preço de moedas, taxa de juros, empresas, imóveis, petróleo, até produtos agrícolas. Ou seja, ele simplesmente fica monitorando um mercado onde seja mais vantajoso, principalmente para investidores, colocar o seu dinheiro em determinadas empresas, né? Os investidores colocarem dinheiro em determinadas empresas, em determinados parcerias público-privado, ou seja, eles vão captando esses corretores de negócios, eles vão captando os melhores negócios para sugerir para esses investidores. E esses investidores ganham com taxa de juros através do empréstimo, dos investimentos, né? Parte das ações de uma empresa, por aí vai. Negociam diariamente bilhões de dólares, mas não estão interessados em fabricar produtos ou gerar empregos. Como eu falo, eles são especuladores, né? Eles vão investindo em bolsas, percebendo qual é a temperatura do mercado e quais empresas seria mais vantajoso fazer os investimentos, ok? Procuram unicamente chances de ganhar dinheiro em menor intervalo de tempo possível. E para isso possuem escritórios em locais diferentes, como a Tunísia e a Tailândia. É só exemplos, tá? Mas possuem escritórios praticamente em todos os continentes. Melhor dizendo, há representantes em praticamente em todos os países, em todos os continentes. Quando encontram a oportunidade, sua ação é comparada à de piranhas que descobrem sangue no animal que atravessa o rio. Se acham que o valor do dólar pode subir, investe o dinheiro que tem e o que não tem na mesma compra da moeda, num ataque violento que o dólar acaba mesmo subindo. Ou seja, compra muito dólar, aí tem aquela questão da oferta e procura, e quanto mais o dólar é vendido, né, é comprado, cada vez mais a procura aumenta a sua cotação. Pois bem, há muito tempo, todos os países reconhecem o risco de permitir a liberdade de circulação de capitais especulativos. Ou seja, eles não geram empregos, eles buscam, esses tipos de
de capital especulativo, eles não procuram grandes investimentos assim a longo prazo, não é igual aqueles corretores que farejam algum investimento em uma empresa, investir em uma empresa ou em títulos do governo e lucrar com um certo espaço de tempo. Os capitais especulativos, eles vão atrás do melhor serviço, do melhor investimento dentro das bolsas que tragam o dinheiro cada vez mais rápido. A crise econômica, né, iniciada em setembro de 2008, que foi uma crise imobiliária que eu falei com vocês nas nossas lives, levantou novamente um debate mundial a respeito desse assunto. As decisões dos especuladores não afetam apenas seus negócios, mas podem gerar consequências para a manutenção dos níveis de emprego e de produtividade econômica dos países. Mas de que forma somos afetados pela especulação financeira? Olha só. Imagine, por exemplo, que investidores apostaram capital na elevação dos preços da soja. Se perceberem o menor sinal de risco de queda do preço desse produto no mercado internacional, retirarão rapidamente o capital investido e apostarão em outro produto, ou seja, no minério de ferro, por exemplo, trazendo uma certa instabilidade ao mercado, né? Essa troca de investimento de capital, ele traz uma instabilidade e pode desempregar um setor e melhorar o outro, ou seja, é como um cobertor curto, né? Tapa aqui, descobre ali, ou seja, ele vai trazendo uma grande instabilidade ao mercado. Olha só, ou em outra forma de ganhar dinheiro, como adquirir títulos da vida pública de um país. O risco, a especulação e o medo de perder o dinheiro são características do mercado financeiro. A novidade está na velocidade das transações financeiras e nas amplas possibilidades de especulação. Um investidor pode comprar e vender diversas ações em um dia apenas, aproveitando inclusive os fusos horários do planeta. Ele pode monitorar o comportamento dos seus investimentos na tela de um computador e, se tiver sangue frio suficiente, pode fazer apostas mais arriscadas. Ou seja, vai depender de como anda um determinado mercado. Por exemplo, o mercado de petróleo, né? Se por acaso há uma baixa na produção ou simplesmente uma grande petrolífera pega fogo, por exemplo, na Arábia Saudita, que é o maior produtor de petróleo, o preço pode cair, né? ou subir de acordo com a procura desse petróleo. Por exemplo, eu falei para vocês na live que para poder segurar, às vezes, o preço do petróleo, a Arábia Saudita pode diminuir a sua produção. E diminuindo a produção pode aumentar o valor daquele produto. Ou seja, é muito instável. Por exemplo, você vai investir no agronegócio. Aí você investe bastante no agronegócio, aí de repente dá uma grande estiada, não chove. Ou seja, aquele investimento que você fez pode estar perdido. Então, eu não vou mais investir naquele setor, vou procurar outro mais seguro. Ou, o que eu posso fazer? Eu posso apostar na recuperação daquele setor e ganhar mais dinheiro. Mas, como fala aqui, logo no final, é um tipo de aposta mais arriscada. Ok? Ou seja, isso vai mexendo muito com o capital financeiro. Em setembro de 2001, eclodiu em Nova York o movimento Occupy Wall Street, o endereço de uma das bolsas de valores mais importantes do mundo. Esse símbolo do capital especulativo Wall Street foi ocupado por milhares de pessoas que protestavam contra a desregulamentação financeira. Eles entendiam que os efeitos sociais desses atos eram por demais nocivos. A frase símbolo do movimento significativo foi muito usada na época, pessoal. Nós somos os 99%, indicando que a renda, né, da maioria das pessoas não vem dos lucros da especulação, mas do trabalho. Né? Ou seja, enquanto uns estavam ganhando dinheiro apenas especulando e o outro, através dessa especulação, perdendo os empregos, porque
essa especulação retirava o dinheiro de determinado setor, isso acabava provocando um desequilíbrio, como eu falei lá no começo, uma instabilidade dentro do setor. Movimentos parecidos incluíram também na Espanha, em Portugal, na Grécia e até mesmo na frente da Bolsa de Valores de São Paulo. Na prática, como essas apostas afetam a sociedade brasileira? Como, pessoal? A entrada e saída de dólares, lembra quando eu falei para vocês na live? A entrada e saída de dólares na economia brasileira influenciam a taxa de câmbio. Os exportadores brasileiros são afetados pelo dólar desvalorizado em relação ao real. Eles exportam em dólar e convertem essa moeda em reais. Quanto mais valorizado estiver o dólar, mais reais terão para investir na aquisição de novas tecnologias, na contratação de mão de obra e na expansão da produção agrícola ou industrial. O dólar desvalorizado ante o real reduz essas possibilidades e pode levar o empresário nacional a ter de fazer demissões e reduzir investimento na produção de bens para exportação. Isso torna até cruel, né? Porque tantas empresas, principalmente empresas pesadas, né, de bens duráveis, como carro, eletrodoméstico, recebem muitas regalias do governo, como baixar imposto, para que eles possam manter suas atividades e não demitir. Aí qualquer crise que tem, qualquer problema no câmbio do dólar, da desvalorização, eles demitem. Ou seja, já lucraram bastante e eles não podem ter um pouquinho de prejuízo que eles já chegam a demitir. Aí fala assim, mas eles não podem demitir, as empresas são deles. É verdade, as empresas são deles. Porém, eles recebem vários subsídios do governo, que abre mão de impostos que seriam para o nosso bem, para simplesmente dar algumas regalias para essas empresas. Que, em contraponto, essas empresas teriam que, em contrapartida, né, teria que melhorar o salário e também manter e até gerar mais empregos. Aí qualquer crise já manda embora, sendo que eles já pegaram algumas regalias do governo, como baixar impostos. Então, fica essa disputa, ok? Pessoal, eu acredito que, tomara que vocês tenham entendido sobre isso. A gente continua na próxima aula, nas nossas lives. Leiam o texto que está inserido nessa aula e tragam as suas dúvidas, como vocês sempre trazem, e as nossas aulas são sempre muito produtivas, né? Então, até a próxima aula. Fique